muito bem-vindos! Estamos aqui de volta com um novo programa, que é o Vamos Falar sobre Casas dos Famosos. E hoje não podíamos começar sem uma casa de uma artista muito conhecida. Ela é brasileira, ela é artista do funk, uma cantora funk. Acho que vocês já conhecem, sabem perfeitamente quem é. Anitta. E hoje temos a parceria com a Casa Vogue, que foi ela que foi lá à casa da Anitta. E hoje vamos ver através do canal da Casa Vogue. Vão lá, tem lá várias idas à Casa dos Famosos. E hoje vamos reagir à casa da Anitta. Vamos lá, estão preparados? Mas antes, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, seguir nas redes sociais @GalGayEntertainment e também clicar no like, que é muito, muito importante, que assim podemos chegar a muito mais gente e a um público muito maior. E agora vamos ouvir e vamos ver a casa da Anitta. Olá, Casa Vogue! Aqui é a Anitta e eu vou te mostrar a minha casa. Gente, estamos aqui na... É bonitinha. Ok. Gostei. Até agora estou a gostar. Vamos continuar. O que é que vocês estão a achar? Vamos lá. entrada da minha casa, bem-vindos. Bom, essa entrada eu costumo dizer que eu me sinto numa galeria de arte, porque a ideia era ter esse espaço clean, esse espaço mais amplo. Escolhi o Estúdio Roca para fazer o planejamento da minha casa, mas eu também sou cheia das ideias, como vocês já sabem, né? Então eu já vim com muitas opiniões, com muitas ideias. Parece que eu soube pela blogueirinha, para quem não conhece, ela é uma grande blogueira e também apresentadora. Parece que houve problemas ali entre ela e os designers, o tal Daniel Rocha, ou o que era. Parece que houve ali conflitos por ela querer muito se meter no projeto. E ela diz que tem muitas ideias, que é muito criativa, mas parece que eles não levaram lá muito bem. Vamos continuar. De algumas coisas e eles foram ali rebolando para fazer acontecer tudo do jeitinho meu, mas com o toque e o bom gosto deles também. Esse quadro foi feito especialmente para mim, aqui para minha casa, já nos tamanhos aqui dessa parede. A ideia era representar a favela, representar as minhas origens. Mas é feito com azulejos, está muito fixe. Eu adoro os azulejos assim decorados e tudo mais. Adoro, é bem português, né? Apesar de ela não ser portuguesa, nem parece que nem tem nada a ver com Portugal, mas sim com a favela e tudo mais. Ok, estou a gostar. Representar de onde eu venho, as crianças, que é algo que eu acredito muito no futuro. Acho que esse é o futuro do mundo, são as crianças. Então ter isso na entrada da minha casa é muito emblemático para mim. Eu lembro que foi a primeira coisa que eu olhei e que todo mundo olha e chega aqui em casa e fica maravilhado com esse quadro do Bruno. Aqui eu coloquei esse cristal imenso porque eu queria algo que energizasse a casa. Também foi minha ideia colocar essa parte aqui com essas pedras na entrada. É assim, vamos falar sobre os vasos. É assim, um cristal ali. Minha opinião é, porquê? Um cristal ali no meio da sala, ou o que é aquilo. Não tem muito porquê. Depois, os vasos. É assim, parece que é de alguma cidade ou algo assim lá do Brasil, mas dentro de casa. Não pode ser no jardim. Dentro de casa assim, eu não gosto. Acho que feinhos, mas cada um tem a sua opinião. Vamos continuar. E com esse cristal, porque eu queria trazer essa vibe de energização, que é um momento que eu estou muito na minha vida, de espiritualidade. Quero de alguém escorregar ali, porque vocês se repararam, ali tinha várias pedrinhas. Quero de alguém escorregar, ou de alguém por acaso tropeçar, aquilo vai ser pedrinhas por todo lado. Meu Deus, que das pessoas que limpam.
espiritualizar. Toda a casa também tem referências, não só da minha religião do candomblé, mas também de novas coisas que eu tenho seguido, do budismo, do hinduísmo. Então eu tenho um pouquinho de cada coisa que eu acredito. Esses jarros vieram de Trancoso e é bem legal também, tem muitas ideias legais e referências assim, brasileiras. Vieram de Trancoso, não é? Ok. Mas acho feinhos. Não é? Eu acho que cada um tem a sua opinião. Eu acho feinhos. Mas, ok. Continuarei. Eu queria que fosse uma casa com muita brasilidade. Então, o Estúdio Roca trouxe isso. Eles são 2 irmãos incríveis. E eles trouxeram essas ideias super originais pra cá. Então, o mais impressionante pra mim dessa casa foi a forma como a gente fez ela. Quando eu peguei essa casa, ela não tava nem um pouco assim. Só sobrou as paredes, né, pra gente começar a obra. E eu só fiz 3 visitas na casa durante... A ver se quando um artista recebe alguém, nunca tem nadinha em cima do balcão ou algo assim. Nunca tem nada. Nada. Tudo limpinho, tudo sem nenhuma panela, sem nada. Né? Todo o processo, ela ficou pronta em 6 meses. Eu tripliquei a equipe para isso, claro. Mas eu sou assim, né? Eu tenho pressa de tudo, sou muito controladora. Então os meninos do Estúdio Roca tiveram muita paciência de lidar com isso meu, né? Eu baixei um aplicativo de arquitetura, aprendi a mexer para montar uma casa. É aquilo que eu tinha falado. Por isso é que eles ficaram talvez chateados com ela, por ela querer se meter no trabalho deles. Podia dar ideias, sim, daquilo que queria, a casa dela. Mas baixar um aplicativo, baixar uma aplicação de arquitetura para fazer a casa dela como ela queria, haja tempo, haja disponibilidade, e para mais ela faz muitos shows e tudo mais, haja tempo. Fogo. Para eles no aplicativo e falar, eu quero a casa assim, e só deles terem a paciência de lidar com isso para mim já foi incrível. Eu não gosto, é escuro e depois ali branco. Porquê que estão, aquilo é um quê? Tipo uns animais sem cabeça, né? Isto assim aqui, não sei, não faço a mínima ideia do que seja. Não gostei. Esta parte da cozinha não. E várias ideias que eu ia colocando no meio também. E a gente não teve nenhuma reunião, foi tudo feito por WhatsApp, áudio, foto, vídeo. E pra mim, só o fato deles conseguirem transformar tudo isso nessa casa incrível, dentro da minha falta de tempo, foi excepcional. Era preciso ali aquilo, umas conchas ou o que é aquilo. Não, fica feíssimo, mais valia um vaso, qualquer coisa. Um centro de mesa, não sei. Conchas? Parece que uma pessoa chega lá e parece que vai aparecer ostras. Não. Continuamos. Aqui a gente tem a mesa de jantar, que tinha que ser imensa. A gente acabou tendo que mandar fazer um tamanho especial da mesa, porque a mesa... Como é que se vai limpar isso? Aqui o candeeiro, né? Não sei, são muitos galhos. Eu tenho pena da pessoa que vai limpar essa casa, porque isso irá dar um pó, ali um cotão, tudo. É que se uma pessoa passa ali qualquer coisa, aquilo bem tudo abaixo, vai esfarelar tudo. Ai meu Deus, para quê? Enfim, às vezes beleza não é praticidade, né? Acho que temos que ser práticos algumas vezes. E isso não é prático para se limpar, né? E eu acho que ela também não quer ter lá aquilo sujo para receber as visitas, né? Digo eu. Vamos continuar. Tinha que ser muito grande, né? Porque eu tenho uma família muito grande, então a gente tinha que sentar aqui todo mundo junto para nossa ceia de Natal, para as nossas celebrações. E a ideia desse lustre foi de ter uma referência e homenagem ao Mulu, que é um orixá, o orixá da cura, a cura das doenças. Ele utiliza ali a pipoca, né? Ok. É boa a simbologia, mas
E limpar. E limpar, que é algo muito importante, né? Caso ela não saiba, tem que se limpar. Não é fácil, né? Limpar isso não é, acredito que não será fácil. Coitada da pessoa que vai ter que limpar isso. Coitada. Digam aqui nos comentários o que é que vocês acharam sobre este lustre ou sobre este candeeiro, como é que vocês dizem aí? Quero saber. Vamos lá. A ideia era trazer essa energia, essa vibe, como se ele estivesse realmente abençoando, curando nossos alimentos na hora que a gente vai comer. Outra coisa, as bananas. Alguém vai as comer? É que são muitas bananas. Ela parece que arrancou um cacho inteiro de bananas e deixou ali. É assim. Parece ser um centro de mesa, mas caso ela não saiba, as bananas vão amadurecer. Vão trocar, vão comer, vão pôr ao lixo. O que é que irá acontecer? Não sabemos. Gostaria que tivesse dado essa informação e não deu. Vocês estão a ver aquilo que eu estou a ver? Muitos jarros. Ou seja, essa casa poderia se chamar Casa dos Jarros, né? Casa com mais quantidade de jarros que existe. Ou de vasos, né? Porque, sinceramente, era necessário pôr em cima disto tudo jarros. Acho que vai dar para ver mais perto. Vamos ver se dá. Essa é a sala de estar. Aqui a gente tem essa área com essa poltrona para ler um livro, sentar, relaxar. Aqui a gente tem essas peças de arte que eu amo. Gente, esse pescador, eu fiquei doida quando eu vi, a coisa mais linda. Esse quadro também que eu amo demais. E essa escultura aqui que parece que é parte do quadro, né? Uma coisa meio... Mas não é, foi... O quadro que nem dá para ver muito bem. Mas dá para ver que tem ali alguma coisa desenhada no quadro. Mas é tão leve, tão... coisa que nem dá para perceber muito bem o que é. Mas ok. É que também a Casa Vogue poderia, né, ter tentado fazer uma imagem ali melhor para saber o que é o quadro. Que não dá para ver. Né? Continuamos. Uma coincidência mesmo, que eu amei. Aqui a gente tem um lavabo, porque, assim, esse negócio de a casa imensa e um banheiro me deixa louca. A casa tem que ter vários banheiros, gente. A casa tem que ter a quantidade de banheiro. Que engraçado, é um shopping. Parecia um shopping. Uma casa de banho de um bar, talvez, não sei. É assim. Não é bonito, não é feia. É bonitinho, mas... Era necessário? Lá está, fica sempre essa pergunta. Era necessário? Talvez não. Mas ok. A quantidade de pessoas que a casa recebe. Então eu já fiz outro banheiro aqui, era uma adega, como eu não bebo vinho. E pela maneira que ela está a falar e pela maneira que ela construiu o banheiro, a casa de banho, estou a imaginar que seja que umas 40, 50 pessoas que vão lá à casa dela todos os dias? Talvez. Porque, sinceramente, não percebo porque acho que tinha ali para aí umas 4 divisórias, ou seja, umas 4 pessoas que poderiam ir à casa de banho. Por isso, ou tudo vai à casa de banho, ou toda a gente sofre ao mesmo tempo para ir à casa de banho, ou não sei. Pelo menos estou a contar que seja, pela maneira que ela está a dizer, umas 40, 50 pessoas. Né? Porque se for umas 10 pessoas, vai dar 4 ao mesmo tempo para ir à casa de banho? Fica aí a questão. Quantas pessoas é que será que ela recebe? Não tô ligando para quem bebe. E aí derrubei a adega, fiz um lavabo. Aqui são os quadros. Pois houve uma pessoa que quis construir uma adega porque queria e que gosta muito de vinhos. Depois vendeu a casa para a Anitta, ela não quer mais saber disso, demoliu a adega e construiu um banheiro que parece de shopping. Ok. E os convidados? Será que eles não gostam de vinho?
lá está. Porquê que só pensou nela? Fica aí o questionário. Não podemos pensar só em nós. Os nossos convidados também podem gostar de vinho. Né? A casa é nossa, mas se vamos receber assim tantas visitas como ela diz que recebe, tem que pensar um pouco nos convidados, digo eu. Do meu videoclipe de Aceita, né, que mais uma vez é representando minha religião, representando o candomblé. Vários dos quadros aqui das obras são pensando nisso. Daí aqui nessa parte a gente tem esses vasos que vêm lá de Trancoso. Ou seja, aquilo que eu estou a perceber é que ela foi patrocinada por Trancoso, pelos vasos lá de Trancoso, e que por isso ela quis pôr um vaso, 10 vasos em cada parte da casa. Só pode, porque é necessário, ela gosta assim de tantos vasos. Eu acho que uma hora ela vai se cansar e vai botá-los todos ao lixo. Ou vai vender, ou não sei. Porque sinceramente, ainda se fossem, cada um tivesse um desenho, não sei. Agora é quase tudo a mesma cor, quase tudo no mesmo formato. Não sei, cada um com os seus gostos, não é? Lá da Bahia, e esse quadro que foi feito especialmente para mim, especialmente para casa, que representa vários orixás, né? Tem o meu Logum Edé, Xangô, Ogum. Ok, bonito. Bonito, eu não percebo muito a religião dela, mas achei bonito. Vamos continuar. Yansan, Oxum, todo mundo aí. E pra mim, eu amei esse quadro. Temos aqui meu orixá representando. Temos vários espalhados pela casa. É Buda. Na casa você olha, tem um Ganesha, tem um Buda. Daqui a pouco tem um orixá. Daqui a pouco tem um São Gabriel. Daqui a pouco tem um São Miguel Arcanjo. Daqui a pouco... Eu vou misturando, gente. Aqui são todas as crenças, tá? Aqui a gente vai acreditando em tudo. E aqui mais a sala de estar aqui de baixo, né? Que tinha que ter uma televisão. Ok. É bonita a sala. É bonita. Não tem muito o que dizer. Digam aqui nos comentários o que é que vocês estão a achar até agora do vídeo. Da casa da Anitta. E já se inscreveram aqui no canal. Já ativaram o sininho. Já nos seguem nas redes sociais. @GLG_entretenimento. E já clicaram no like. Espero bem que sim. Vamos continuar. Então, na minha concepção, brasileiro gosta de televisão. Minha família, pelo menos, adora televisão. A gente tem que estar sempre assistindo alguma coisa, colocando aí, até porque eu trabalho com isso, né? E aqui a gente tem, ai gente, essas obras incríveis dessas mulheres maravilhosas que me presentearam. Cada uma é uma casinha, ó. E elas me presentearam com esses quadros. Eu amei. Depois que a gente postou, teve matérias delas, assim, no Brasil inteiro, na imprensa. Foi muito legal, porque o trabalho delas é incrível. São mulheres muito guerreiras que fazem essas... Bonito. Achei bonito. Achei bonito. obras, essas esculturas. Eu achei bem lindo. Aí aqui... a gente fez essa abertura aqui, esse círculo, porque eu gosto que a energia circule pela casa. Então a gente quis fazer... Ela gosta que a energia circule pela casa, mas caso vocês estejam a ver, prestem bem atenção. Aí tem um círculo, certo? Mas se vocês virem, a parede é assim. Ou seja, tem aqui um espaço, aqui e tem aqui. Ou seja, o som passa, certo? A parede não é contínua, a parede para aqui. Então o som vem de um lado para o outro, não é necessário fazer um buraco. Ok. Temos que respeitar a decisão de cada um. É algo que eu gosto que as coisas conectem. Uma casa muito grande, às vezes, as pessoas nem se cruzam. E eu não queria isso na minha casa. Eu queria que fosse uma casa que todo mundo se visse, todo mundo se escutasse, todo mundo se... Existe telemóvel. Existe uma pessoa se levantar de onde está e ir ter com a outra. Existe, mas ela preferiu fazer um buraco na parede e gritar, pelo que parece, porque nem pela maneira que ela está a falar, a única opção, porque a casa é enorme, não tem o que fazer, então vão ter que gritar de uma ponta à outra, e se ouvir, ok, tudo bem. Se não ouvir, eu acho que a melhor opção, Anitta, é ligar
Uma casa às vezes tão grande, fazer buracos em cada parede, às vezes não é solução. Às vezes basta ligar para a outra pessoa que está numa outra ponta da casa, ou então ir ter com essa pessoa. Às vezes estar sentado e gritar, às vezes não é solução, porque a pessoa pode não ouvir. Então levanta-te e vai ter com a outra pessoa. Eu acho que é uma opção. Ou então ligar para a outra pessoa. Vamos continuar. Se conectasse, então a gente já fez esse círculo para dar essa conexão dos ambientes. Estão a ver aquilo que eu estava a dizer? Olha mesmo aqui para o círculo. A parede para ali, certo? Então, para que é que foi feito ali um círculo, um buraco, sendo que a parede passa, tem ali um corredor, passa. Ok, continuamos. Passemos à frente. Muito bem. Isto também eu tinha visto a blogueirinha a falar. Quando ela chegar a uma certa idade já não vai poder mais usar essa casa, certo? Vai ter que pôr aí uma cama decente, porque um colchão no chão, coitadinha das minhas costas, coitadinha dela, coitadinha das perninhas dela, que ela vai ter que estar sempre a agachar-se para poder ir. Além de que vai ter que fazer também um esforço também para subir. É um esforço triplo do que se fizesse ali uma cama decente. Mas ok. Esse aqui é o meu quarto, o meu cantinho. Esse quarto eu queria muito que fosse um quarto que me trouxesse uma sensação de acolhimento, que fosse um quarto zen. Então quando eu tô aqui dentro, eu me sinto assim numa caixa de proteção. Aqui ainda posso tampar aqui, me sentir ainda mais... É bonito. É bonito, está bem pensado. Só que a única coisa que eu mudaria, Anitta, e acho que tu vais sentir isso quando daqui a uns anos, vais ver, não vai faltar muito. Quando tu começares mesmo a morar nessa casa, vais perceber. Não vai faltar muito. Tem um mês, se estiveres aí um mês nessa casa, vais perceber no mês seguinte que vais necessitar aí de uma estrutura para pôr o colchão em cima, porque não dá, Anitta. Vais ter que te esforçar o triplo para levantar e para deitar na cama. Vais ficar toda dolorida, é uma outra questão. Ok. Cada um, temos que respeitar as decisões de cada um. Vamos continuar. Abraçada, essa era a sensação que eu queria. E meus arquitetos novamente pacientes, eu desenhei, na verdade, esse quarto, né? Então eu mandei pra eles. Eu queria que a cama fosse no chão, na altura do chão. Então a gente fez esses degraus aqui pra separar o momento, como se tudo isso aqui fosse a cama. Eu queria que me desse uma energia de templo, como se esse fosse o meu templo, como se esse fosse o meu altar mesmo, um altar da minha cama. Então a gente fez essas escadinhas, mas eu queria que tudo tivesse essa energia de... Ok. Digam aqui nos comentários o que é que vocês acharam da atitude da Anitta de colocar uma cama, um colchão no chão, sem ter uma cama, sem ter ali uma estrutura para que se possa deitar. Eu já dei a minha opinião. Digam o que é que vocês estão a achar da casa dela e também da cama no chão. Vamos continuar. De espiritualidade, de acolhimento. Então o quarto tem muito dessas referências. Tem um Ganesha ali, tem um Buda aqui. Então tem cristais por toda a parte da casa, do quarto. Então eu gosto muito. Como ela disse, ela mistura muitas religiões. As religiões sabem que ela mistura tudo. Sabem, será que elas estão em harmonia, as três juntas? Porque ela já disse bem umas 3 religiões diferentes. Será que elas estão unidas? Será que elas se dão bem? Fica aí a questão. Não sei porque eu não conheço. Quer dizer, já ouvi falar, mas não me aprofundei no assunto sobre o que se trata cada religião. Por isso não sei, não posso falar muito sobre. Nem gosto de falar muito sobre, mas estar a misturar as 3 no mesmo ambiente, não sei. Vamos continuar. De trazer essa espiritualidade para mim, e o meu quarto tem muito disso. É o que eu mais queria que tivesse no meu quarto, como se eu estivesse no meu próprio templo, no meu próprio altar.
Esse quadro é de uma artista brasileira. Na verdade, a maioria das obras da casa, quase todas, são pouquíssimas que não são de artistas brasileiros. A maioria são de artistas brasileiros, que eu queria uma casa assim, bem brasileira, bem cultural. Ela diz que esses quadros representam mulheres trans, a dificuldade da mulher que é reprimida na sociedade, né? Tem as mãos e tal, as pernas. E eu gostei muito do significado desse. Ok. A arte, cada um tem a sua opinião. Não posso comentar muito sobre. Não sei. Eu não vejo muito isso. Se ela vê, ok. Se a artista também vê isso, então ok. Eu não vejo. Continuemos. Esse quadro também. Era com esta vista que eu queria acordar todos os dias. Quem não? Não é quem não queria acordar com uma vista destas. Eu queria. Eu queria muito, muito. Maravilhosa, maravilhosa. Isto sim. Esse é meu banheiro. Gente, eu amo esse banheiro. Eu acho que ele tem uma vibe feminina e um toque delicado, ideal, assim. Eu amei que eu encontrei essa pedra, porque na verdade eu queria que fosse um banheiro todo de quartzo rosa, só que além de ter sido demorado para achar, ele ia demorar 7 meses para chegar. E eu, vocês conhecem muito bem, não tenho paciência de esperar 7 meses para nada chegar. Se eu não tiver paciência de esperar para casa ficar pronta em 7 não tem paciência. Eu já vi que ela não tem muita paciência, mas ok, nós temos que respeitar. Eu também não tenho muita paciência, por isso nisso somos bem parecidos. No entanto, será algo que ela queria, porque eu não esperar? Existem outros banheiros, Anitta. Tu fizeste um banheiro, uma casa de banho, para já todos os quartos devem ter casa de banho. Isso é óbvio. Ainda não vimos o resto, mas provavelmente sim. Tens caso não saibas, eu vou-te dizer, tu destruíste uma adega para construir um banheiro, uma casa de banho. Então tens, querida, então podias esperar. Apesar de ser no teu quarto, dormias noutro, tens outros quartos. Digo eu. meses, imagina esperar a pedra chegar. Então eu fui em busca de outra pedra e deu muita sorte porque na loja que eu fui, a gente tinha comprado uma outra que pela foto, como eu disse, né, fiz tudo pela foto. Quando eu olhei na foto parecia rosa, quando eu cheguei pessoalmente era um salmão, eu fiquei maluca. E aí a gente deu sorte que o menino que trabalhava lá falou, ó, tem uma que eu acho que você vai gostar, tem esse rosa. E assim, normalmente quando eu tiro foto ou faço vídeo, não aparece esse tom de rosa. Nos vídeos e nas fotos, mas pessoalmente... Não, dá para ver. Dá para ver que não é branco, dá para ver que não é salmão, então é rosa. Vê-se que tem aí um tom de rosa, até porque ali com a toalha dá para ver perfeitamente que não é branco. Ninguém é daltónico, Anitta, por favor. Quer dizer, há pessoas daltónicas, mas há muita gente que não é, e dá para ver que é rosa. É bonito. Gostei, não faria, mas gostei. Ele tem o tom de rosa ideal, assim, porque é uma pedra branca, mas que tem umas nuances rosa que não enjoa, você não cansa do rosa, mas ele tá ali presente, sabe? Você consegue identificar, sentir a vibe do rosa, mas é o suficiente. E aqui, o banheiro mesmo, o chuveiro, a banheira, que pra mim é todo o diferencial da casa, do banheiro, com essa vista, que é maravilhosa. Eu também queria que a banheira fosse de quartzo rosa, mas ia demorar mais não sei quantos meses e eu não tive essa paciência, mas estou muito... Fico a pensar, e se algum jornalista, se algum paparazzi põe-se ali no meio das árvores a filmar? O que é que será que irá acontecer? E ela ali a tomar banho na banheira. Fica aí a minha questão, não é? Já clicaram no like? Não estou a ver. Eu quero ver aí os likes todos aí. Se estão a assistir, não vos custa nada. Clicar aí no like se estão a gostar deste vídeo. E vamos continuar. Inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho, comentem também qual casa é que vocês querem que eu comente.
que eu reaja e eu vou trazer aqui para o canal. Vamos continuar. Feliz com essa branca aqui do mesmo jeito. Essa é a parte favorita de todo mundo nessa casa, porque é o nosso sofazão, é a sala de TV. A gente tem a sala lá embaixo também, mas é que aqui esse sofá fez toda a diferença, que a gente deita nele e vai, relaxa, cabe a família toda. Não sei se esse sofá vai ser assim muito confortável daqui a um tempo, filha. Não sei, mas também tens dinheiro para comprar outros, não é? Porque ao contrário da outra sala, o da outra sala parecia melhor. Esse é curvo, o que pode não ser bom para uma pessoa que quer estar sentada, por exemplo. Não sei. Vamos continuar. Ficar todo mundo aqui deitado vendo filme, vendo documentário, vendo minhas coisas também. Então, aqui é um lugar assim, a gente faz sessão do meu documentário que ainda está por vir, fica vendo os clipes das coisas que ainda estão por vir. Ela faz a sua propaganda, não é? Ou seja, a gente fica a ver o meu documentário que ainda vai sair, ou seja, como é que eles estão a ver o documentário se ainda não saiu? Fica aí a minha questão, será que ela já recebeu coisas antes? É assim, o que tenha recebido não foi o documentário completo, há coisas que ainda falta, né? Senão já tinha saído. Fica aí, há muitas controvérsias, há muitas coisas que não conectam. Vamos continuar. E assim, a gente adora, meus cachorros amam também, e eu adoro meus cachorros dentro de casa, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu gosto de estar compartilhando com eles. Cara, eu amo essa parte. Quem quiser que limpe, não é? Fica aí, quem quiser que limpe, eles podem fazer aquilo que eles quiserem, quem quiser que limpe. Também não tenho nada contra os animais dentro de casa. O problema é que podem ensujar, né? Se estiverem domesticados, aí, ok. E foi, eu acho que o maior desafio para os meus arquitetos foi que eu queria tudo diferente. Eu não queria nada muito comum, eu queria que tudo fosse diferente. E eles mandaram, acho que uns 3 projetos diferentes até a gente acertar o desse espaço aqui, porque eles mandaram o primeiro e eu falei, não, gente, isso aqui tá... Se ela queria algo diferente, fazia da mesma, não é? Já que ela baixou um aplicativo, já que ela instalou no seu telemóvel uma aplicação de arquitetura, que tal ela fazer ela mesma aquilo que ela queria? Já não era tão esperta, tão inteligente para fazer, sabe-se lá o que é que ela fez com o aplicativo de arquitetura, fazer também essa sala. Qual é o problema? Então, eu só sou arquitetos profissionais. Vamos continuar. A casa de qualquer pessoa poderia ter essa sala. Isso aqui tá... E eu queria sempre algo diferente. Na época eu tava viajando em Mykonos e eu acho que me dá essa vibe de meio Grécia, aqui esse teto, essa parte irregular, né, que não é quadradinho, as bordas das paredes. Então me dá essa vibe incrível. Eu adoro estar aqui, a nossa sala preferida. Ok, é a sala preferida dela, ou seja, já dá para ver que ela irá pouco para a outra, não é? Mas ok. Eu adoro essa vista é incrível, não é? Comentem aqui em baixo o que é que vocês estão a achar desta casa. Esse é um dos quartos. Este quarto é bonitinho. É assim, não tem nada a ver com nada. É rosa, verde, laranja, mas ok. De visita que eu tenho aqui em casa. Como vocês sabem, eu adoro receber gente na minha casa. Tenho uma família imensa que dorme aqui muito. Então, eu tinha que ter quarto para todo mundo dormir aqui, né? Vem gente de tudo quanto é lugar do mundo ficar na minha casa sempre. Então, eu tenho esse quarto que tem 2 camas de solteiro, tenho um quarto que tem uma cama de casal e tenho um quarto com 4 camas. Na verdade, ele vira 6 camas e dormem 8 pessoas no quarto. Que foi uma cama que eu desenhei e falei pra eles, eu quero que a cama seja assim. Ela desenhou. Vamos lá ver isso, que ela desenhou
finalmente nós percebemos o que é que ela fez com o aplicativo, com a aplicação de arquitetura. Fez camas, né? 8 pessoas num quarto. Meu Deus. Meu Deus. Não havia mais espaço para fazer outros quartos? Fica aí a questão. Sim, eu desenhei a cama para eles, escolhi a cor e tal. E os quartos foi uma coisa que eu me meti bastante, porque eu queria que cada um tivesse um tema. E quando eu falei para eles, olha, eu quero que os quartos tenham um tema, eles falaram, meu Deus. Só que é isso, eu sou artista, eu sou cantora. Em toda casa a gente tem essa coisa da espiritualidade, essa vibe mais zen, da brasilidade, religiosidade. Porém, eu queria que algo na casa representasse o meu lado artístico, o meu lado alegre, colorido. Ok. É bonita. Gosto. Mas não faria. O que é que vocês acham? Já se inscreveram aqui no canal, já ativaram o sininho, já comentaram aquilo que vocês estão a achar sobre esta casa, sobre este novo programa e também já clicaram no like. É muito, muito importante, que assim podemos chegar a muito mais gente e a um público muito maior. E sigam nas redes sociais, @galgueentretenimento. Vamos continuar. Cheio de personalidade, então eu pensei em cada quarto ter um tema e um tema bem diferente um do outro. Eu não queria que os quartos fossem todos iguais. Então esse quarto aqui a ideia desse quarto começou por conta desse tapete e daquele quadro ali, vem ver. Esse foi o quadro, gente, que eu encontrei esse quadro na internet de uma artista italiana e aí eu mandei pra eles, eu falei, eu quero... Não é brasileiro. Não é brasileiro. Eu quero uma casa com um estilo brasileiro, italiano. Italiano. Já vimos aí algo que não é brasileiro. Quadro que tenha essa vibe. Eu falei pra eles, eu quero um quarto que tenha essa vibe aqui, desse quadro. Aí eu falei, mas eu quero com essa vibe aqui, que é esse tapete. Tenho pena dos arquitetos. Parece que ela é muito exigente. Ou seja, baseia-se nestas duas coisas. É só isso que eu vos peço, nada mais. Baseia-se no quarto tem que ser baseado neste quadro italiano e nesta peça de um lagarto ou um tigre, sei lá o que é aquilo. Vamos continuar. Que eu vi na casa de uma amiga minha, da Gabi Prioli, e combinava com essas coisas que eu tinha. Isso aqui eu tinha na minha casa em Miami. E eu falei, olha, eu quero um quarto que combine, que misture isso com isso. E aí eles ficaram loucos, né? Eles falaram, como é que eu vou fazer um quarto que mistura esse tapete com isso aqui? E eu falei, combina, gente, combina, vocês vão ver como é que combina. E no final de tudo combinou, ficou esse quarto muito delicioso, elegante, parece um hotel boutique, na minha opinião, assim. A gente tem nomes para os quartos, tá? Esse é o quarto do hotel boutique, o outro é o quarto do beijo, que o meu sobrinho viu, porque tem várias boquinhas, ele falou, é o quarto do beijo. Ok. Este quarto é o quarto que, pelo menos eu sou pela blogueirinha, que este quarto é o quarto do... Não posso dizer aqui que senão ainda me cortam o vídeo. É o quarto do beijo. Porque será? É bonito. É bonito. Tem uma vibe bem bonita. Ok. Está muito bem feito para aquilo que é, porque ela não vai estar a levar os seus... como é que se diz? Os seus ficantes para o seu quarto, para o seu templo, não é? Por isso é que tem esse quarto específico. Vamos continuar. E o outro é o quarto da família, porque a família gosta de dormir tudo amontoado. Então, esse quarto pra mim eu amei, eu acho ele uma delicinha. Sou apaixonada por todos os quartos da casa. Ok, vocês não esperam um quarto assim dentro dessa casa, né, gente? Mas, como vocês sabem, eu tinha um quarto assim na minha casa anterior e era uma das partes da casa que eu era apaixonada. Então, eu quis ter um quarto ainda. Por que será que ela quis manter? Fica aí a questão que eu quero muito saber, mas também inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho.
Sigam-me nas redes sociais, @QLG-Entretenimento, e também cliquem no like, a sério, é muito importante clicarem no like, assim podemos chegar a muito mais gente e a um público muito maior, e vamos continuar. Ainda na mesma vibe, então a gente tentou fazer um quarto parecido, numa vibe similar, para eu ter também o cantinho que era o meu favorito da casa anterior, trouxe para esse também. É como se fosse um quarto de não abandonar as origens, que na casa anterior eu tinha um assim e tô aí mantendo, orgulhosa de quem eu fui um dia. É isso mesmo, temos de ter orgulho de nós próprios, do nosso passado e também do que nós somos e do que nós seremos. Vamos continuar. Digam aqui nos comentários o que vocês estão a achar sobre esta casa de 0 a 10. Vamos manter essa pontuação de 0 a 10. Que nota é que vocês dão a esta casa? Eu dou 9, porque há ali algumas coisas que eu não gosto. Não é como, por exemplo, 8 pessoas num quarto minúsculo, não é? Por favor. Essa aqui é a área externa da casa. Eu acho que a única parte que eu gosto é o exterior. Que não tenho nada a dizer, que o som é lindo do exterior. Da casa, a paisagem e tudo mais. Maravilhoso. Casa é uma área onde eu me reúno muito com a minha família, com os meus amigos, a gente fica na piscina muito. Essa piscina, na verdade, ela era muito maior do que isso. E eu decidi diminuir porque eu sempre recebo muita gente em casa, como vocês sabem. Gosto de fazer festa. Recebe muita gente em casa, por isso destruiu uma adega, destruiu metade da piscina e... ok, tudo bem, porque vai receber cerca de 50 pessoas por dia. Esperemos nós. Porque só pode, porque realmente é algo impressionante. Quantas pessoas é que será que ela recebe por dia nessa casa? Vamos continuar. Acho que o motivo principal de eu ter diminuído essa piscina é porque eu falei, quando tiver festa junina, como é que a gente vai abrir a grande roda? Não tinha como, gente, abrir a grande roda, que a piscina era imensa. Então eu falei, levei meu arquiteto na minha festa junina, falei, a gente tem que conseguir abrir uma grande roda lá em casa. E aí a gente diminuiu a piscina para conseguir fazer essa grande quadrilha aqui de dança aqui na minha casa. E eu queria muito que essa área representasse isso. Eu acho que aquelas luminárias ali, para mim, parece que eu tô em Bali quando eu olho. Ok. É bonitinho. E quando vier uma chuva? Quando vier um temporal? O que é que irá acontecer com essas luminárias, com esses candeeiros, que é como nós chamamos aqui em Portugal? Irá partir, não é? Porque não irá aguentar, querida. Lamento informar-te, Anitta, mas se vier uma chuva bem potente, esquece. Isso irá romper, irá partir, irás ter que comprar outras. Quando escurece que eu acendo, eu faço... eu vou girando. Ali tem uma tenda de yoga e... Ela agora de falar vou girando, parecia uma Letícia Spiller, porque para quem não sabe, ela é uma atriz muito conhecida e ela foi na Maria Braga e começou a rodar, e também quando foi a Tata Werneck, a Tata pegou nisso e também pediu para a Letícia Spiller rodar para quem ela gosta, das pessoas, dos artistas que ela gosta, e então ela rodava. É incrível, fez-me lembrar disso, desculpem, foi uma memória. Meditação, que já foi inaugurada, já fizemos aqui outro dia uma super sessão de meditação e yoga aqui, foi incrível. Eu queria ter uma área onde eu sentisse que eu pudesse conectar e estar ali, sentir a natureza e ao mesmo tempo fazer os exercícios que eu gosto, as coisas espirituais. Também eu fiz ali no meio uma mandala, que é um círculo que eu vou usar para shows de mantra, que eu já tô planejando de trazer para cá. Eu adoro o exterior desta casa, é incrível. Esse exterior é algo maravilhoso e que eu adoro, a sério. Acho que é a parte mais bonita da casa. Para fazer os rituais de solstício que eu gosto de fazer, solstício de verão, solstício de inverno, né? Cada estação
fazer esse ritual. Então a gente fez aquele espaço. Estás com tempo, né, Anitta? Estás com tempo. Porque para ter tempo disso tudo, de organizar e tudo mais, muito bem. Ali da mandala para isso. E acho que tudo que eu pude colocar alguma referência de conexão espiritual, de realmente você se conectar com a natureza, eu coloquei nessa casa. E aqui tem essa vista da pedra, né, gente? Que é a coisa mais linda quando você olha. Nossa, parece que você está realmente abraçado pela natureza e ao mesmo tempo a gente não tá. Ok, eu estou a gostar desta casa. Digam aqui nos comentários o que é que vocês estão a achar. De 0 a 10, que nota é que vocês dão a esta casa. O que é que vocês acharam do exterior, do interior, o que é que vocês não gostaram. Quero muito saber a vossa opinião. Quem é que vocês querem que eu reaja, qual casa que vocês já viram e gostaram muito. Digam aqui nos comentários. Sigam nas redes sociais, @GLG-entretenimento. Lá vocês sabem de tudo logo à primeira hora. E também cliquem no like, é muito importante para podermos chegar a muito mais gente, a sério. Eu vejo aqui várias pessoas a assistir e só temos alguns likes, pouquíssimos, nem metade das pessoas clicam no like. Por favor, cliquem, é muito importante clicarem no like, assim podemos chegar a muito mais gente e a um público muito maior. Obrigado a todos que já fizeram e a quem ainda não fez, por favor façam. Sigam-nos, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho para vocês receberem todas as notificações quando saírem vídeos novos, tanto do Pod GLG como do Vamos Falar sobre Música e agora do Vamos Falar sobre Casas dos Famosos. E vamos continuar a ouvir este finalzinho da Casa da Anitta. Dentro da natureza, né? A gente está no meio da cidade, só que a gente consegue ver aqui, acho que o Rio de Janeiro tem isso, né? Você está no meio da cidade, mas está cercado de natureza, de montanha e tem a pedra aqui, é muito lindo. É isso, gente, foi um prazer ter você aqui em casa comigo. Um beijo da Anitta. Beijinhos, Anitta. Gostei muito da tua casa. 9 de 10 é a minha pontuação. Gostei. Havia aí algumas coisas que eu mudaria, mas é a tua casa. Muito bem, adorei. Digam aqui nos comentários o que é que vocês acharam desta casa. Sigam nas redes sociais, @GLG-entretenimento. Cliquem no like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho. E agora, até à próxima. Assistam o Pod GLG, assistam Vamos Falar sobre Música. E vemos por aí. Tchau, tchau.